deputado Tarcísio Mota. Sempre um prazer lhe ver. Bem, Tarcísio. Boa tarde. Oi, Dri, boa tarde, Rovai. Boa tarde aí a todo mundo que está na TV Fórum. Desculpa aí hoje estar aqui falando do celular, direto do Salão Verde, o que está acontecendo ali dentro, a sessão solene em homenagem a Marielle, e eu saí aqui para poder conversar um pouco com vocês, então estamos numa situação um tanto quanto precária, mas aqui podendo falar com todo mundo que, né, para debater esse e outros assuntos que sejam possíveis. Estava ouvindo a Zenha falar, eu sei que o roteirista aqui no Brasil é meio acelerado, não espera terminar um capítulo para começar outro, a gente tem muito assunto para falar, mas nós estamos aqui, né, na luta, sempre, seguimos na luta. E Tarcísio, a gente teve no domingo a prisão dos supostos mandantes do assassinato brutal da Marielle Anderson, e se confirmou que os irmãos Brazão, mas teve um terceiro elemento que foi o delegado do Rivaldo. Como que vocês receberam essa notícia do delegado, que era o chefe da delegacia de homicídios, ser um dos mandantes, apontado como um dos mandantes? Essa história do Rivaldo, ela é ao mesmo tempo espantosa, porque ele desde o início acompanhou o processo, recebeu os familiares, recebeu a bancada de vereadores do PSOL, né, se colocava com declarações absolutamente que era uma questão de honra, colocava a relação que ele tinha de ter conhecido Marielle em outros momentos como algo importante no que ele faria, e portanto é um espanto, mas ela é, ao mesmo tempo, revelação daquilo que nós dizíamos, que tinha gente poderosa dentro desse processo, tinha gente atrapalhando as investigações, e mais, de que esse Estado miliciano, essa lógica desse, como diz o relatório da Polícia Federal, esse ecossistema criminoso, ele está dentro do aparelho de Estado de forma muito poderosa. Nós vimos, portanto, que os mandantes, aqueles que pararam e pensaram em algum momento e decidiram assassinar uma vereadora do PSOL, né, eles eram um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, um vereador que depois se tornou deputado federal e um ex-chefe de polícia. Ele era delegado quando planeja e se torna chefe de polícia nomeado pela intervenção federal. Olha a gravidade dessa situação do ponto de vista de que escancara algo que a gente vem falando há muito tempo, que este poder político das milícias é essencial para elas continuarem existindo e é preciso retirar esse poder político se a gente quiser ter qualquer chance de futuro para o Estado e para a cidade do Rio de Janeiro. Deputado, uma coisa que tem intrigado muito a mídia progressista e muitos daqueles que nos acompanham é o fato do Braga Neto, né, ser o interventor naquele momento, ter nomeado o delegado Rivaldo e rapidamente, muito rapidamente, ter emitido uma nota para jogar a batata quente para o colo do Richard, outro general. Sim. Eu falo isso muito rapidamente, porque não sei se o senhor se recorda, mas em 12 de dezembro, a Fórum saiu com uma matéria, com uma fonte da Polícia Federal, dizendo que o GSI é que tinha insuflado os atos terroristas em Brasília. Rapidamente, muito rapidamente, o general Heleno, vovô do golpe, saiu com uma nota também, desqualificando a Fórum, desqualificando o repórter, desqualificando todo mundo. Uhum. Eu sempre fico muito... assim, quando as pessoas reagem tão rapidamente assim, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. O senhor também ficou com essa pulga atrás da orelha? Até porque o Braga Neto, né? Porque o problema sempre é, né, Rovai? A gente sabe que esse debate sobre a questão dos militares na política, os militares tentam aparecer como algo meio técnico, né? Como se eles não interferissem ou não agissem politicamente. O Braga Neto depois veio a ser candidato a vice-presidente da chapa do Bolsonaro. É claro que naquele momento ele não era isso, ele era, né, responsável pela intervenção e vai dizer que na verdade não foi ele, ou de que ele não sabia. Disfarçatez, na minha opinião, ele precisa ser devidamente investigado, por isso o pessoal, inclusive, entrou com representação na PGR para que se investigue, porque o Braga Neto, inclusive, e o Richard, e aí é óbvio, eu também acho que, né, há uma cadeia de comando que chega no Rivaldo, né, mas que havia uma contraindicação de nomeação do Rivaldo naquele momento. Então, acho sério. Hoje saiu, se eu não me engano, no jornal O Dia, algo que também precisa ser investigado, de como pessoas importantíssimas, naquele momento, na intervenção no entorno do Braga Neto, foram empregados no Tribunal de Contas do Estado, o mesmo Tribunal de Contas do Estado do Domingos Brazão.
Essas coisas estão intricadas. Quem lê o relatório da Polícia Federal, tem momento em que eu comecei a ter que anotar no papel para entender quais eram as relações e qual era a rede presente, porque no meio do caminho, não só é o assassinato da Marielle, como é o Vale Escrito, como é uma série de outras coisas que a gente vê tudo junto ali, e as pessoas com conexões e interligações, e acham que uma intervenção federal como aquela, que não deu nenhum resultado, não sabia de nada, não tinha qualquer relação, foram, na minha opinião, tá provado depois dessa situação da Marielle, que a intervenção federal estava conectada com esse ecossistema político miliciano do estado do Rio de Janeiro. Ela não enfrentou esse ecossistema, pelo contrário, ela se conectou a ele, ela se serviu dele, fortaleceu ele. As ações da intervenção militar no Rio de Janeiro não aconteceram em nenhuma área de milícia. Por quê? Nós que defendemos e que discutimos essa questão das operações militares, né, no estado aqui, mas quando a gente olha o mapa do tipo de situação que foi colocada ali, qual é a lógica? É uma questão de inteligência, porque precisam atacar... Pelo amor de Deus, esse tipo de situação agora encaixa uma série de questões que são colocadas ali. Na minha opinião, o Braga Neto precisa ser investigado, precisa responder pelas suas responsabilidades naquele momento, inclusive pelos resultados que essa intervenção militar não teve. Então, para nós, eu não tenho dúvida de que essa situação ela precisa ser um dos pontos que a investigação precisa avançar. Azenha. Deputado, muita coisa ainda a esclarecer, né? Como o senhor mesmo disse. Qual seria a prioridade? No que o senhor apostaria em investigar agora, primeiro? Olha, eu acho que existem duas linhas primeiro. É preciso ampliar o lastro probatório para que se consolide aquilo que está presente na delação do Rony Lessa. É preciso buscar contatos de corroboração. Eu acho que há elementos suficientes de comprovação, e tanto é assim que o STF entendeu, tanto é assim que a PGR entendeu, né, de que, de fato, eles são os mandantes, mas é preciso ir além. Segundo elemento, é preciso aproveitar esta oportunidade para continuar a desmantelar as relações e o poder político das milícias no Rio de Janeiro. Com milícia não tem jogo, não pode ter. É preciso avançar neste processo. Terceiro, é preciso olhar as decisões, tanto do Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Estado, quanto a questão do tipo de processo criminal de investigação que passou pelas mãos do Rivaldo. É preciso escrutinar isso, e isso vai desvendar redes de poder e de crime no Rio de Janeiro que precisam ser investigadas e que precisam ser desmontadas. Nesse sentido, a PEC que a gente apresentou aqui, inclusive, a deputada Thalíria Petroni, minha querida colega, é a primeira signatária, mas a bancada do PSOL pensou junto essa iniciativa, né, numa lógica, inclusive, de mexer nessa questão da transferência de prerrogativa de quem é que vai investigar os casos, de que casos de milícia precisam ser federalizados. Não dá mais para a gente poder continuar a acreditar nas instituições. As instituições no Rio de Janeiro estão tomadas por uma bandidagem vinculada às milícias, e isso precisamos de uma ruptura. Não é possível que a gente imagine que no Rio de Janeiro a gente tenha continuidade. E eu acho, Azenha, Rovai, Idri, que a gente precisa discutir isso muito a sério. Nós estamos em período eleitoral. E é preciso que a gente descubra quem é que vai, de fato, enfrentar este problema e quem é que vai continuar achando que isso não é um problema que precisa ser enfrentado. Chiquinho Brazão era secretário de Ação Comunitária da Prefeitura até um mês atrás. Domingos Brazão teve 60 de 66 votos na Assembleia Legislativa. Isso não pode mais acontecer, gente. Isso não pode. Então há um elemento da continuidade da investigação, mas o que tem até aqui precisa e exige de todos nós uma resposta política. Existe uma resposta política que não pode ser no meio do caminho. A luta de justiça por Marielle Anderson não se encerra na condenação, que eu espero que venha, destes mandantes que estão agora identificados. Ela precisa continuar no enfrentamento ao poder miliciano presente numa unidade da federação, e o relatório da PF é primoroso nesse ponto de vista e diz que há muito o que investigar e há muito o que desmontar dessa rede de poder que está colocada no Rio de Janeiro. Muito bem, deputado. Eu sei que o senhor está aí com compromisso, não vou lhe segurar mais, mas vamos fazer uma nova entrada sua aí em breve aí, para até poder ir desenhando como que isso... Eu queria depois conversar com você, Tarcísio, sobre como uma prefeitura do Rio de Janeiro poderia mudar isso, entendeu? Qual a perspectiva? Então a gente mais marcamos... Vai ser capaz, se quiser dar um plano. Sim. Não queria dar um papo, porque acabou de acontecer o discurso do Silvio Almeida aqui na sessão do Congresso, da Câmara, e ele falava alguma
coisa, e ele fez um tweet, inclusive, lembrando sobre como é que a morte de defensores de direitos humanos no Brasil tem muita relação com essa questão da terra, né? Seja da terra urbana, seja da terra rural, seja das demarcações de terras quilombolas ou indígenas, mas que é curioso como a gente às vezes não pensa nessa questão da reforma urbana, da democratização do solo urbano, de uma lógica, porque milícia é máfia, tem poder político, tem poder econômico. Cortar as fontes de poder econômico da milícia passa, por exemplo, por garantir moradia para todo mundo. Garantir moradia digna para todo mundo parece que não é, mas é um elemento central, retomar determinados elementos. É isso, eu passei 6 anos na Câmara de Vereadores querendo discutir o plano diretor e a prefeitura ignorando e fazendo varejo urbanístico. Aquele projeto de lei que está citado, que é só a gota d'água do processo como um todo, ele é um exemplo de como a atual prefeitura tratou a legislação urbanística e impede que, de fato, a gente retome o debate sobre reforma urbana, que significa democratização do solo urbano, e isso retira poder político e econômico da milícia. E aí, a gente vê o Chiquinho Brazão aqui na Câmara dos Deputados querendo aprovar um projeto que, na verdade, legitimava que a milícia continuasse a tomar os imóveis do Minha Casa Minha Vida, que foram distribuídos para as pessoas na lógica de uma política de moradia que interessava as construtoras, mas que não discutia a essência, que é a democratização do solo urbano. Esse é um exemplo claro de como a prefeitura precisa interferir nisso, e é claríssimo, na minha opinião, que os últimos governos, que os últimos mandatos não trabalharam nesse sentido. Pelo contrário, ou atuaram pela especulação imobiliária ou pela desregulamentação completa desse processo, que só favoreceu a ampliação do poder das milícias e dos grupos territoriais que dominam. Então há muito que a prefeitura precisa fazer. Silvio Almeida falando aqui desse processo me lembrou, e aí por isso quis fazer esse comentário no calor da hora, que é um dos elementos centrais para nós. Mas tem muito mais, eu quero pedir desculpas, que eu adoraria continuar aqui, mas preciso voltar lá até para fazer uma fala. E em breve, quem sabe agora na quinta-feira a gente arruma um encaixe, ou vê no outro dia para voltar aqui para falar com quem assiste aqui pela Fórum. Eu sou sempre muito bem recebido por vocês aqui. Um grande abraço e seguimos juntos na luta. A casa é sua, você volta a hora que você quiser. Beijo, Tarcísio. Vai lá. Beijo, tchau. Beijão, meu irmão.